Se você está cansado de anotar um monte de metas no papel, mas chegar no final do ano sem ter realizado nem a metade delas, se esse é o seu caso, o vídeo de hoje é para você. 2025 está chegando e nada melhor do que começar o ano com metas financeiras alcançáveis, realistas e bem definidas, certo? Mas como criar metas que realmente funcionem? Hoje eu vou te mostrar um passo a passo simples e prático para você poder tirar suas metas do papel em 2025. E esse passo a passo vai ajudar você a planejar melhor as suas finanças e transformar os seus sonhos em realidade. Primeiro nós vamos entender por que criar metas financeiras é realmente importante para você alcançar os seus objetivos. Porque quando a gente define, as nossas metas financeiras, elas se tornam um guia para a gente não gastar o nosso dinheiro sem um propósito. E você precisa ver as suas metas financeiras como uma espécie de guia mesmo, como um direcionamento claro sobre onde você quer chegar financeiramente. E sem metas, você acaba passando o ano inteiro gastando com um monte de coisa e acaba não realizando o que realmente importa para você. Então, antes de você definir a sua meta, você precisa se perguntar onde você quer chegar financeiramente em 2025. Você precisa ter isso muito claro na sua mente sobre quais objetivos você quer alcançar. Você precisa saber o que você quer, o que você quer realizar, o quanto você quer ter de dinheiro, o quanto você quer fazer financeiramente na sua vida. Pode ser algo grande, como por exemplo, comprar sua casa, ou comprar um carro novo, ou trocar o seu carro. Mas pode ser coisa pequena também, como por exemplo, começar a criar a sua reserva de emergência, comprar uma TV nova, ou trocar o seu guarda-roupa. Defina aquilo que importa para você. Defina aquilo que realmente você quer alcançar. Decidido isso, vamos passar essa meta pelo crivo da metodologia SMART. Para que sua meta seja realmente alcançável, ela precisa ter alguns elementos que são importantes para uma meta inteligente, que é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Parece muito complicado, parece um monte de coisa difícil, mas não se preocupe que eu vou te dar alguns exemplos simples para você entender e encaixar esses elementos na hora de você definir a sua meta. O que seria uma meta específica? Você precisa definir exatamente o que você quer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma meta para uma viagem. Então, ao invés de falar quero viajar em 2025, defina quero viajar para a cidade tal em 2025. E uma meta também precisa ser mensurável. Se na hora de especificar você define o lugar que você quer ir, como por exemplo a viagem, aqui você precisa mensurar o quanto você vai gastar para aquela viagem. Se não especifica, você define o local que você quer ir, aqui você define o quanto que você vai gastar de dinheiro para viajar para aquele lugar. E mais importante ainda, aqui você pode definir até o quanto que você tem que guardar por mês para atingir aquele valor que você precisa para poder viajar para aquele lugar específico. Uma meta também precisa ser atingível. E o que seria isso? Você precisa levar em conta a sua realidade. Porque você só atinge uma meta se ela estiver alinhada com a sua realidade. Por exemplo, a minha meta lá, bem específica, que é viajar para a cidade tal. E eu mensurei que eu preciso de R$5.000 para viajar para aquela cidade. E para isso eu preciso guardar R$1.000 por mês. Só que na minha atual situação eu consigo guardar só R$500 por mês. Então eu preciso fazer um ajuste aí, na minha meta e principalmente no valor que eu vou precisar. Lógico que eu não estou falando para você se acomodar e sempre escolher o menos. Mas você precisa levar em consideração a sua atual situação financeira na hora de definir a sua meta, para não ter perigo de você acabar se frustrando e no final das contas não realizando nada. Então você precisa fazer esse ajuste aí e alinhar a sua meta
com a sua realidade financeira. E a meta também precisa ser relevante. Dificilmente você vai chegar até o final se aquela meta que você definiu tiver um grau de importância pequeno. Então você precisa, né, na sua lista ali das suas metas, você precisa colocar da mais importante para menos importante. Porque se a meta não for importante para você, corre o risco de você desistir no primeiro contratempo que tiver. E uma meta também precisa ser temporal. Nunca defina uma meta sem colocar uma data limite que você quer alcançar aquilo. Levando em consideração o exemplo que eu coloquei de viajar, você precisa colocar, além de ser o ano, né, de 2025, é interessante também que você coloque o mês e a data. Melhor ainda, pode colocar até a hora que você vai viajar. Porque quando você não define uma data específica para realizar aquilo, acaba que o seu subconsciente entende que qualquer época que você realizar aquilo vai estar valendo. Entendido esses elementos essenciais que uma boa meta deve ter, vamos falar um pouco sobre os tipos de metas financeiras. Como, por exemplo, quitar dívida, criar reserva de emergência, investir. Aqui você pode estabelecer, né, a meta que você quiser. Eu só citei alguns exemplos aqui para te dar aí um norte para você definir as suas metas. Agora que você já entendeu o porquê de criar as metas financeiras, os elementos essenciais de uma meta alcançável, já tem algumas ideias de tipos de metas financeiras, agora é hora de analisar algumas outras coisas. A primeira é: faça uma análise do seu ano atual. Isso é super importante, pessoal. Olhe para as suas finanças em 2024. Entenda o que deu errado, o que você fez de errado com as suas finanças. Onde você gastou demais? Quais foram os objetivos que você conseguiu alcançar financeiramente? E quais aqueles que você até conseguiu alcançar, mas não foi da forma que você realmente definiu? Então você precisa avaliar como você administrou, né, a sua vida financeira em 2024. Quais foram as metas que você definiu no começo do ano e chegou no final do ano feliz da vida por ter conseguido. Então, avalie bem, não deixe passar nada, porque pode ser que você definiu metas em 2024 e você pode levar elas para 2025, mas melhorando algumas estratégias para realizar. Então, avalie direitinho como realmente foi a sua vida financeira em 2024, porque a partir desse raio-x vai ficar muito mais fácil você definir as suas metas para 2025. A segunda coisa que você precisa colocar em prática: estabeleça prioridades. Geralmente nós definimos várias metas por ano, então você precisa listar suas metas de acordo com o grau de importância de cada uma delas. Então, se você definir 5 metas financeiras para 2025, coloque a mais importante no topo da lista. E a terceira coisa que você deve olhar também: crie um plano de ação, porque objetivo sem plano de ação é só um sonho. Então, você precisa definir como você vai alcançar suas metas. Se o seu objetivo é guardar 5 mil reais, né, em 2025, você precisa definir o processo que você vai fazer para poder juntar aquele dinheiro. Você vai fazer renda extra? Você vai trabalhar até mais tarde? Você precisa, né, dividir essa meta maior em pequenos processos, ou seja, você precisa quebrar essa meta em etapas, fica mais fácil de você atingir o seu objetivo final. A quarta coisa que você precisa fazer: use ferramentas para poder acompanhar o seu processo. Se você não consegue usar as ferramentas, aplicativos para poder monitorar, faça isso numa folha de papel mesmo. O importante é você saber o quanto você já caminhou. E por último, e não menos importante, reveja as suas metas regularmente. As metas podem até mudar durante o ano, e tudo bem, não tem problema você mudar. Mas algumas metas, às vezes você não vai mudar, mas vai ser necessário você fazer alguns ajustes. O importante é você não desistir no meio do caminho, tá certo? Sabe por quê, gente? Porque definir as metas financeiras, principalmente as metas realistas, é o primeiro passo para você transformar a sua vida financeira. Então, não importa o tamanho do seu sonho.
que você vai conseguir alcançar. Comece já hoje mesmo, né? Planeje as suas metas financeiras e leve sempre em consideração os elementos essenciais de uma boa meta. E compartilhe esse vídeo com quem também precisa se organizar financeiramente para 2025. E para te ajudar a definir melhor as suas metas financeiras, né, para 2025, eu criei um desafio para você juntar 5 mil reais em 2025. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu te explico como juntar 5 mil reais em 2025. Depois você vai lá, né, e assiste. E lá também na descrição eu deixei o desafio gratuitamente para você baixar e participar do desafio, tá certo? Agora me conte aqui nos comentários qual é a sua meta financeira principal para 2025. Feliz Natal para você, obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo, até lá e boa definição de metas para você.